Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento em que você for ver este vídeo. Estamos de volta aqui para meditarmos mais um pouco sobre as Sagradas Escrituras e aí eu vou logo de cara te pedir que deixe depois o seu joinha, o seu gostei, se inscreva para que o nosso canal continue cada vez mais crescendo. Bom, João 14 é o que eu vou trazer uma meditação e antes de trazer essa meditação, eu vou te perguntar: você já se sentiu angustiado? Você já teve medo do futuro? Já se sentiu sobrecarregado emocionalmente? É disso que vamos tratar. De João 14, quando Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei para outra vez os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, mesmo sabendo para onde eu vou e conheceis o caminho. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós fôssemos colocar um tema nessa meditação de agora, seria o consolo de Cristo para a alma. Por que o consolo de Cristo? Está relacionado com o que eu falei em princípio, quando eu te perguntei se você já sentiu medo, se você já se sentiu sobrecarregado emocionalmente, e se sentiu-se assim um dia, vai perceber que os discípulos estavam se sentindo desse jeito, sobrecarregados. Por quê? Porque Jesus estava explicando a ele, motivando a eles que continuassem firmes, porque o tempo da partida dele já estava próximo. Então, Jesus vai tratar os seus discípulos no equilíbrio espiritual e também no equilíbrio emocional. E João, ele quando apresenta no verso 14 esse discurso de despedida de Jesus, porque os discípulos ficaram confusos, ficaram com medo, inseguros, e era natural, porque o cenário era terrível, as perseguições já estavam ali começando, e Jesus atingiu-os primeiro dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus então fala primeiro ao coração para depois falar do comportamento. Muito bem, Jesus ele se apresenta então como o caminho. Essa declaração quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Jesus não aponta um método. Jesus não aponta uma saída honrosa, um ensino que vá direcionar aos discípulos como não enfrentar. Muito pelo contrário, ele aponta a si mesmo. E a fé cristã é um relacionamento, não é apenas religioso, mas na aplicação prática da nossa vida, quando sabemos para onde estamos indo, a ansiedade ela perde força. E Jesus mostra: eu sou o caminho. E vocês sabem para onde eu vou para o Pai. E quando Jesus diz: e vocês sabem para onde eu vou e eu sou o caminho, Jesus está diminuindo ali a ansiedade que eles se encontravam naquele momento. Então Jesus faz uma promessa depois que eles entrarem neste caminho e aonde eles vão chegar, onde o caminho vai levar. Ele diz: eu sou o caminho, e esse caminho vai levar na primeira afirmação que Jesus fez: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus então é o caminho para levá-los ao céu e apresenta o céu como o seu futuro lar. A vida
Em outras palavras, não termina aqui. Então, quando estamos conturbados, quando estamos inseguros, quando a nossa vida emocionalmente está fragilizada, quando aos nossos olhos não há saída, não há futuro, Jesus mostra o contrário, dizendo que não nos deixaria órfãos. Jesus mostra o caminho para onde seguir, porque um elemento perdido não sabe para onde vai, mas Jesus mostra: eu sou o caminho para que você não se perca. E no final deste caminho, Jesus apresenta ali o descanso eterno. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, o amor começa a se manifestar ali, na obediência dos seus discípulos. E aí Jesus começa a falar sobre obediência e diz: olha, quem ama e guarda os meus mandamentos, este me ama. Então a obediência não é um peso, a obediência é a resposta de amor. Muito bem, quando obedecemos, a nossa consciência fica em paz. Então Jesus aqui em João, no capítulo 14, ele está tratando como um todo, como um impacto emocional tratado, como um impacto psicológico, com a redução da ansiedade, com o fortalecimento emocional, a esperança como remédio para a alma. Então Jesus vai tratando aqui como um todo. E aí eu pergunto, e nossa vida hoje, como estamos neste momento? Estamos fragilizados emocionalmente? Estamos psicologicamente necessitando de um impacto que venha dos céus? Então, nós apresentamos neste momento João 14. Porque eles estavam angustiados, eles estavam com medo do futuro, eles estavam com ansiedade. Veja, quando nós vamos prestar um concurso e no outro dia é a prova, nós não dormimos direito, nós não ficamos com insônia e também com as dores na barriga, o medo de enfrentar qual vai ser a primeira pergunta. E quando você tem como conversa um alívio, quando você tem um caminho para que você não fique desorientado, esta ansiedade diminui e você fica mais tranquilo. Uma vez eu fui prestar um concurso, estudei, e quando eu estava saindo para fazer o concurso, eu vi o livro em cima da cama, onde eu ali estava lendo. Eu abri o livro assim, de uma forma aleatória, apenas abri o livro. E quando eu abri o livro que eu olhei, estava escrito algo lá que me interessou, que poderia cair na prova. Então eu li aquilo ali, li, fechei o livro e fui embora. Quando eu prestei o concurso, que a prova estava fechada de cabeça para baixo, quando disse, a sirene tocou e disse: pode virar a prova. Quando eu virei a prova, parece que tinha copiado e colado aquilo que eu tinha lido. Era igualzinho a página do livro que eu estava lendo. Parece que só tiraram xerox e colocaram na prova. Aí aquela ansiedade da prova já me deixou tranquilo. E eu disse: essa prova foi feita para mim. Quando eu pensei nisso, que vi a segunda questão, que vi a terceira questão, foi certo. E eu fui aprovado nesse concurso. Então a ansiedade foi embora quando se mostra o caminho. E Jesus aqui, ele está propondo assegurar que a ansiedade seja controlada, que o fortalecimento emocional seja completo e, mais que isso, a tua esperança, a minha esperança, seja o remédio que a nossa alma tanto necessita. Então, João, aqui no capítulo 14, ele traz grandes ensinamentos para a nossa vida. E se estamos, às vezes, precisando desta orientação, então vale a pena meditar um pouco nas Sagradas Escrituras. Vale a pena verificar o que a Bíblia quer dizer e quer nos orientar.
Muito bem. A palavra de Jesus que acalma a mente e também ela fortalece a fé. E se essa mensagem falou com você, se esta meditação disse a você, deixe um like aí dizendo gostei e compartilhe e se inscreva neste canal. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Esta é a palavra do dia de hoje. Hasta luego!